Já pensou em rodar código de C++ ou até de Rust direto no navegador e com uma performance que chega perto, bem perto do nativo? Pois é, isso não é mais coisa de ficção científica não. A gente está falando do poder do WebAssembly. E hoje a gente vai mergulhar em como ele está literalmente quebrando as barreiras do que a gente achava que era possível fazer na web. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, por que a web está precisando de mais velocidade? Depois, o que é de fato o WebAssembly? Aí a gente vai para a prática com o Rust e o Wasm. Vamos ver também a questão da performance, o que é real e o que é exagero. E para fechar, vamos dar uma olhada no futuro do Wasm, que vai muito além do navegador. Ok, então vamos lá. Para a gente entender de verdade por que o WebAssembly é tão revolucionário, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e falar sobre os limites do JavaScript. Essa pergunta aqui é clássica, né? Todo mundo que já trabalhou com uma aplicação mais pesada já se fez essa pergunta. E a resposta, sendo bem direto, não, definitivamente nem sempre. E é aqui que mora o problema, o famoso calcanhar de Aquiles do JavaScript. Pensa só, tarefas pesadas, tipo edição de vídeo direto no browser, modelagem 3D ou aqueles cálculos matemáticos gigantescos. Como o JavaScript roda em uma thread só, tudo isso pode virar um gargalo. A interface trava, a página para de responder e a experiência do usuário, bom, ela vai lá para baixo. É exatamente aí, para resolver esse gargalo, que o WebAssembly, ou Wasm, como a gente costuma chamar, entra em campo. A melhor analogia é essa mesmo. É como colocar um motor turbo nas nossas aplicações web. Mas o que isso quer dizer na prática, no dia a dia? Quer dizer que a gente pode pegar aquele código super otimizado, escrito em linguagens de alta performance como C++ ou Rust, sabe aquelas que são famosas pela velocidade? E compilar tudo isso para um formato que o navegador não só entende, mas executa numa velocidade absurda. E essa imagem aqui mostra a beleza da coisa toda. A ideia é genial. A gente escreve o código na linguagem que for melhor para resolver o problema, pode ser C++, Rust, Go, tanto faz. E compila tudo para um único arquivinho .wasm. E esse arquivo roda em qualquer lugar. No Chrome, no Firefox, num servidor na nuvem, até num dispositivo de IoT. É a portabilidade levada a um outro nível. O processo todo é bem direto. Parece uma receita de bolo com 3 passos. Primeiro, a gente escreve a parte pesada da lógica, sabe? Aquele coração da aplicação que precisa de velocidade máxima. Segundo, compila esse código para o formato binário, o tal do WASM. E terceiro e último, lá no código JavaScript é só importar e usar esse supermódulo que a gente acabou de criar. Simples assim. Tudo bem? Chega de teoria, né? Vamos ver como isso funciona na prática, botar a mão na massa. E para isso, a gente vai focar em Rust, que é uma linguagem que está super em alta e casa perfeitamente com WebAssembly, por causa da segurança e, claro, da performance. Para demonstrar, a gente vai usar um exemplo clássico, um algoritmo de ordenação. É uma tarefa que pode exigir bastante do processador, então é o candidato perfeito para a gente otimizar usando ASM. Olha aí o código em Rust. É uma implementação do Quicksort. Não precisa se preocupar em entender cada detalhe da sintaxe agora, tá? O mais importante é sacar a ideia. Essa é uma lógica 100% computacional. Não mexe com a DOM, não mexe com a API de navegador, nada disso. É puro processamento. E é exatamente esse tipo de código que ganha um superpoder com a velocidade do Wasm. Ok, com o código pronto, a gente usa uma ferramenta fantástica chamada WasmPack. Ela é uma mão na roda, porque faz todo o trabalho sujo para a gente. Ela compila o código Rust para o formato .wasm e, o que é sensacional, já gera todo aquele código call em JavaScript, sabe? Aquilo que a gente precisa para chamar a função em Rust sem dor de cabeça. E do lado do JavaScript, olha que beleza! A integração fica super limpa, é só fazer um import e pronto. A nossa função Quicksort que a gente escreveu em Rust aparece ali, disponível para ser usada como se fosse uma função JavaScript qualquer. Toda a complexidade de fazer esses dois mundos conversarem fica escondida, abstraída para a gente. Ok, tudo isso soa muito bem. Mas, na prática, qual é o ganho real? O WebAssembly é tão mais rápido assim? Agora, a gente vai olhar os números de verdade e também falar de algumas armadilhas, alguns pontos de atenção. E esse número aqui já dá uma boa ideia. É algo que chama a atenção. Alguns testes já mostraram que, para tarefas que exigem muito processamento, o ASM pode chegar a ser 4 vezes mais rápido que o JavaScript puro. E vamos combinar, isso pode ser a diferença entre uma aplicação que se arrasta e uma que voa, que parece instantânea. Esse gráfico aqui,
Resume a ópera. É bem simples de entender. Para a mesma tarefa pesada, olha o tamanho da barra do JavaScript. Ela está lá em cima, indicando muito tempo de execução. Agora, olha a do WebAssembly, bem menor. Visualmente, a gente já bate o olho e entende o tamanho do ganho de performance. Agora, um ponto importante, um alerta. Por mais rápido que seja, o WASM não é exatamente a mesma coisa que a velocidade nativa. E aqui a gente vê o porquê. Tem um passinho a mais no processo. O arquivo WASM ainda precisa ser compilado pelo navegador para o código de máquina específico do computador. Essa etapa extra adiciona uma pequena sobrecarga se a gente comparar com o programa nativo. Mas calma, o resultado final ainda é muito, mas muito mais rápido que o JavaScript interpretado. E para quem está começando, é bom ficar de olho em alguns problemas comuns. Primeiro de tudo, o servidor web precisa saber que ele está servindo um arquivo .wasm, tem que configurar o tipo MIME certinho. Segundo, pensa que a ponte entre o JavaScript e o WASM tem um pedágio. Cada chamada entre eles tem um custozinho de performance, então qual é a dica? Em vez de fazer um monte de chamadinhas pequenas, é melhor mandar um pacotão de dados de uma vez só. E por último, usar as ferramentas certas como o WASM Binding ajuda a evitar um monte de dor de cabeça com a comunicação entre os dois. E agora a gente chega na parte que, para mim, é uma das mais fascinantes. O futuro do WebAssembly. E, spoiler, ele vai muito, mas muito além do navegador. Essa pergunta é o que está movendo toda a evolução do WASM agora. A grande ideia é transformar o WebAssembly num tipo de runtime universal. Um formato único de software que pode, de fato, rodar em qualquer lugar. E a chave para que isso aconteça se chama WSI, a WebAssembly System Interface. A analogia é perfeita. Se o WebAssembly é o processador, o WSI é o sistema operacional. É ele que dá a permissão para o código WASM, que por natureza é super isolado, conversar com o mundo exterior de forma segura. Coisas como ler um arquivo no servidor ou abrir uma conexão de rede. E os benefícios disso são gigantescos. Primeiro, a portabilidade. É a velha promessa do compile uma vez, rode em qualquer lugar se tornando realidade. Depois, a segurança, que é muito forte. O módulo WASM só acessa aquilo que foi explicitamente permitido. Nada mais. É o princípio do menor privilégio na prática. E por fim, a interoperabilidade, que permite que a gente monte sistemas complexos usando pecinhas feitas em diferentes linguagens, cada uma sendo a melhor na sua área. Então, para amarrar tudo, o WebAssembly nasceu para acelerar a web, certo? Mas a visão hoje é muito, muito maior. Ele está se tornando uma peça-chave para a próxima geração da computação, seja na nuvem, em serverless ou na borda, e está surgindo como uma alternativa mais leve e mais segura até mesmo para containers como Docker. Olha o potencial disso. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Em toda aplicação que a gente constrói, sempre tem aquele ponto que é o gargalo, né? Aquele cálculo que demora, aquele processamento de imagem que trava tudo, aquela simulação. A pergunta que fica no ar é: qual dessas tarefas críticas na sua aplicação poderia ser completamente transformada com o poder do WebAssembly?